Bom dia a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, o senhor procurador da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral, cumprimento a todos os presentes. Inicialmente, eu registro que o substituto de conselheiro, Alexandre Sarquis, encontra-se em Brasília, tratando de assuntos institucionais. Nos termos do artigo 78 do nosso regimento interno, havendo número legal, eu declaro abertos os trabalhos da 13ª sessão ordinária deste Tribunal Pleno. Sobre a mesa, a ata da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de maio de 2015, que submeto à aprovação de Vossas Excelências. Se não houver objeções, eu vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada. Passo aos comunicados da presidência. Informo a Vossas Excelências que no dia 30 de abril deram entrada nesse Tribunal de Contas as contas do Governo do Estado, exercício de 2014, cujo relator é o eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. As contas foram encaminhadas à Diretoria das Contas do Governador. Informo também que no dia 7 de maio recebi a visita do diretor-geral da Artesp, Dr. Giovanni Peng Filho. Na oportunidade, foram tratados assuntos institucionais. Por último, informo que no dia 11 eu participei do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais na cidade de Bom Jesus dos Perdões, onde foi realizado o 4º encontro dos 21 encontros programados para esse exercício. Novamente, eu agradeço os servidores da UR7 pela organização do evento. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de iniciar os trabalhos do dia, a presidência indaga ao douto representante do Ministério Público de Contas se requer vista ou deseja produzir sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da nossa pauta de julgamentos do dia. Excelência, não há interesse do Ministério Público de Contas. Não havendo interesse, passamos à nossa ordem do dia, sessão estadual, para relatar os itens 1 a 3, a palavra do nosso conselheiro decano, conselheiro Antônio Roque Cittadini. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor Procurador-Chefe do Ministério Público, Procurador-Chefe da Fazenda. Itens 1 e 2. Recurso ordinário interposto pelo Serviço de Saúde contra a decisão da primeira Câmara, que julgou irregulares o pregão presencial e os aditivos com a Life Med e Olímpicos Óptico. Disponibilizei o relatório. Em preliminar, conheço do presente recurso. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, assiste razão a TJ, sua chefia e PFE. A Coordenadoria da Saúde comprovou ter tomado providência para consertar o erro encontrado no anexo descrito no primeiro edital, sendo aberto novo prazo para apresentação de proposta. Observe que o certame contou com a participação de 7 proponentes, estando demonstrado o interesse e a competitividade das empresas. Desta forma, razões são encurtadas e eu voto pela procedência do recurso para julgar regular o pregão os contratos com as recomendações feitas pelo julgador originário. Eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 3 da pauta é recurso ordinário da FDE, Fundação de Desenvolvimento da Educação. Disponibilizei o relatório, vou ao voto. Deixe acolher a preliminar de nulidade, tendo em vista que, como bem colocou o STG, não foi ponto crucial. A alegação da inobservância da súmula 25, que decretou a irregularidade da contratação, e sim a desclassificação das duas propostas mais vantajosas do que a contratada. Assim, conheço do presente recurso. Conhecido. No mérito, apesar do esforço recursal, não vejo como aceitar os argumentos da FDE insuficiente para reverter o panorama processual. No caso concreto, foram desclassificadas 2 propostas em razão das licitantes oferecerem preços unitários considerados inexequíveis ou por conter parâmetros insuficientes.
a multa imputada, não se verificou a interposição de recurso por parte dela. O meu voto nega provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Para o item 4, a relatoria do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhora presidente, senhores conselheiros, eminentes procuradores, senhor diretor-geral, bom dia a todos. O item 4 é um pedido de reconsideração da EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia. Já antecipei a Vossa Excelência do relatório, do qual Vossa Excelência perceberão que a EMAI pretende reconsiderar a decisão deste plenário que não conheceu de ação rescisória por ela proposta nos termos do inciso 1º do artigo 76 da lei. O agravo à literal disposição de lei não foi reconhecido pelo plenário e também, nesta fase de reconsideração, não resta claro de que maneira a decisão reconsideranda teria agredido a clara disposição de lei. Portanto, eu conheço, mas nego o provimento ao pedido de reconsideração. Em discussão, em votação, aprovado. Para relatar o item 5, a palavra do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, advogados, funcionários. O item 5 é um recurso ordinário que visa reformar a decisão que considerou irregulares o pregão presencial e o contrato entre o Hospital Maternidade Interlagos e Terra Azul Alimentação Coletiva e Serviços para prestação de nutrição e alimentação hospitalar. Chefia da TJ apelou pelo conhecimento não provendo apelo, pois as falhas contrariaram disposições legais e a jurisprudência da Corte. Já a douta Poder Fazenda entendeu que podia ser reconhecida a irregularidade da matéria. Para a Secretaria de Diretoria-Geral, permanece o juízo da irregularidade com afastamento de alguns fundamentos. É o relatório. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. Quanto ao mérito, embora possa ser afastado das razões de decidir os aspectos relacionados à imposição de certidão de registro de captação perante o Conselho Regional de Nutricionistas e a exigência de licença de funcionamento expedida de vigilância sanitária, eis que não extrapolará a disposição do artigo 30, 4º da Lei 8666 de 93, consoante entendimento firmado pelo processo de espécie, os argumentos recursais não conseguem demover as demais irregularidades que fundamentaram o julgamento pelo grau. Dessa forma, dou provimento parcial do recurso, afasto as razões decididas de exigência de licença de fundamento pela vigilância sanitária, justificar a quitação e cancela as multas combinadas. Eu voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Para relatar os itens 6 e 7, a palavra é do conselheiro Sidney Beraldo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, funcionários, advogados. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 6 e 7. Perfeitamente. Em exame, recursos ordinários interpostos pelo DR e por Edvard Zepo Boreto, diretor da CDHU, contra acórdons da primeira Câmara, que julgou irregulares termos aditivos a contratos também julgados irregulares. O primeiro deles, celebrado entre o DR e o consórcio Planserve, TCL, objetivando a execução de serviços especializados para a elaboração de programa de segurança viária. O segundo, firmado entre a CDHU e a CDM, Construtora e Empreendimentos Limitada, objetivando a execução de obras e serviços remanescentes do conjunto Iguatemi-A, no município de São Paulo. A instrução é desfavorável. Relatórios e votos disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, votos pelo conhecimento. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, os termos estão contaminados pelos mesmos vícios dos contratos originários, sendo inexorável a aplicação do princípio da acessoriedade em ambos os casos. Ante o exposto, acolho as manifestações dos órgãos opinativos e voto pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se na íntegra as decisões hostilizadas. Em discussão, em votação, aprovados os votos. Encerrada a nossa pauta estadual, eu agradeço a presença e a participação do Dr. Luiz Menezes Neto, procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos agora à análise dos exames prévios de edital, sessão municipal. Com a palavra o conselheiro decano, conselheiro
Antônio Roque, citado. Senhor presidente, exames prévios. Primeiro, Jaboticabal, Câmara Municipal de Suzano, Prefeitura de Hortolândia. Despacho proferido, suspenso o certame, submeto a referendo. Em discussão, votação, referendado. Agora é um voto de uma impugnação feita por Conservias contra a Prefeitura de Americana. A questão é uma representação sobre um pregão presencial. Procede a queixa da exigência genérica de comprovação de regularidade fiscal. A jurisprudência desse tribunal indica a necessidade de definição dos tributos que condizem com o objeto e são pertinentes ao ramo de atividade. Também merece correção a especificação dos caminhões, eis que restou constatado pela chefia de ATJ que somente um modelo da Ford atende na totalidade ao edital. O meu voto, portanto, é pela procedência, determinando as retificações conforme apontada no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovado. Agora é uma impugnação contra a contratação da Prefeitura de Tupã, impugnação de DCT, Tecnologia e Serviço. Objeto, contratação de empresa do ramo para locação e manutenção preventiva de 2 equipamentos medidores de velocidade. Disponibilizado, a TJ, MPC e STG manifesto pela procedência parcial. A minha posição acompanha os pareceres juntados durante a instrução, excluída a crítica sobre o item 643, que apenas complementa o subitem 642, o representante tem razão nas demais impugnações. Então, sou parcialmente pela procedência, conforme indicado no corpo do voto. Pela procedência parcial, voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora é uma questão da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, a impugnação de Juarez Gilberto Cardoso, Luciano Braz Marques e Demércio de Almeida. Trata-se de registro de preço, que tem por objeto empresa especializada em manutenção das escolas municipais. Disponibilizei o relatório, passo ao voto. Acolho as manifestações da Casa e do MPC, que considera procedente a representação e determina à Prefeitura de Várzea que anule a concorrência por ser inapropriada a adoção do sistema de registro de preço. Deverá o subprefeito realizar todas as cláusulas para excluir no futuro edital eventuais outras irregularidades. É meu voto. Pela anulação da concorrência lançada pela Prefeitura Municipal de Vargem Paulista, voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora é Prefeitura Municipal de Taubaté. A impugnação é de Absolute Group, Comércio e Serviço Limitada. A empresa Absolute interpôs representação contra editais de pregões presenciais para registrar preço, recuperação, respectivamente, de recuperação de dispositivos de viários e a recuperação de instalações físicas. As reclamações efetuadas pela empresa, em ambos os processos, não procedem, vez que a exigência de atestado nos moldes estabelecidos não traz qualquer restritividade à competição. A ausência de quantitativo é mera consequência do sistema de registro de preço. Contudo, como salientou a dependência de engenharia de ATJ, o exame do memorial e da planilha estimativa de quantidade não deixa dúvida que o propósito da administração pretende contratar serviços de engenharia, as quais não são compatíveis com o sistema de registro de preço. Nessa esteira, diante do vício que reputo insuperável da estrutura dos editais, declaro sua nulidade, competindo à Prefeitura de Taubaté as providências voltadas ao cumprimento da decisão. Pela anulação, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora é uma impugnação da Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista. Mário Luiz Ribeiro Martins Júnior é impugnante. Aqui trata-se de registro de preço para aquisição de material de consumo. Meu moto, que já foi previamente disponibilizado, é pelo recebimento da matéria como exame prévio, determinando paralisação para ulterior deliberação. Portanto, submeto o referendo.
Em discussão, votação, acolhida a proposta de suspensão. Com a palavra agora o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhora Presidente, eu solicito o referendo do egrégio plenário as medidas que adotei na tomada de preços da Prefeitura Municipal de Paraíso, no pregão presencial de Bom Jesus dos Perdões, da Prefeitura de Aspásia e, bem assim, da Prefeitura de Santo André, segundo os relatórios que antecipei. Em discussão, votação, referendados. E proponha que se suspenda a concorrência de Itapetininga, que quer contratar empresa para prestação de serviços técnicos de operação e manutenção predial preventiva e corretiva. Há indícios aqui de desvios, presuntivamente, pelo menos, da lei, e tudo aconselha que se suspenda a concorrência e requisite o edital para exame posterior. Em discussão, votação, acolhida a proposta de suspensão. E relato o mérito da representação contra um pregão presencial de São Bernardo do Campo para prestação de serviço de locação de veículos. As insurgências e as manifestações da instrução foram antecipadas aos senhores conselheiros e a conclusão é pela procedência parcial. Afasta-se aqui uma condenada aglutinação que seria cerceadora de competitividade, porque, na verdade, isso não aconteceu, mas o município deve excluir do instrumento de convocação imposição de que os veículos sejam 0 quilômetro e que também sejam de propriedade da licitante vencedora. Ela pode aceitar outros critérios de demonstração de funcionalidade, regular posse e disponibilidade, sem prejuízo para o interesse público. Em resumo, esse é o voto que propõe a reforma do edital de São Bernardo do Campo. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Pregão presencial da Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga. A instrução pela procedência, a chefia da TJ do Ministério Público ou o SDG pela procedência parcial. Meu voto é pela procedência. Não verifiquei aqui fundamento técnico para justificar julgamento por menor preço global dos 7 lotes. Há uma ilegalidade clara de exigência de aterro sanitário licenciado pela CETESB, quando pode haver aterros sanitários em outros estados da federação onde a CETESB não funciona, de maneira que é preciso ampliar essa exigência ou liberar para outras certificações. E, por fim, a apresentação do certificado de movimentação de resíduos de interesse ambiental. Deve ser concedido ao vencedor um prazo razoável para obter essa certificação. Em resumo, é a decisão deixa de aplicar uma multa que foi sugerida, porque a recomendação que foi contida no TC 3424 era específico para aquela concorrência, lixo comum urbano, cabendo a sua expressa reiteração para este procedimento, objeto congênero, coleta de lixo sólido especial seletiva, que é diferente. Portanto, sem multa e com determinação para a reforma do edital. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Por último, pregão de Fernandópolis para registrar preço de pneus. A instrução toda é pela procedência, meu voto acompanha. Comporta censura, homologação de pneus por montadora. A administração deve possibilitar ao licitante vencedor que demonstre de forma opcional, alternativa, como for, a qualidade dos seus produtos. Há múltiplos meios idôneos, laudos, declarações, certificados, homologação, registro, enfim. Tem que ampliar aqui a participação. É o voto. Que está em discussão. Em votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Submeto o referendo desse plenário, decisões mediante as quais determinei paralisação dos seguintes certames. Pregão presencial da Prefeitura de Barueri, que tem por objeto o registro de preço para eventual aquisição e entrega parcelada de materiais de consumo hospitalar. Pregão presencial da Prefeitura de Ilhabela, como objeto o registro de preço para contratação de serviço de engenharia, fornecimento de materiais, mão de obra, para elaboração de projeto, fabricação, legalização, instalação de pier flutuante metálico com rampa de acesso. Peço referendo. Em discussão, votação, referendado. Comunico agora ao egrégio plenário o arquivamento da apresentação, tendo em vista a anulação da concorrência promovida pela Prefeitura de Itacoaquecetuba, que objetivava a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de assistência médica hospitalar para os servidores públicos municipais do Poder Executivo. O plenário toma conhecimento do arquivamento. Senhora Presidente, para julgamento agora, a representação formulada com o de pregando a Prefeitura Francisco Morato, objetivando o registro de preço, material de limpeza, higiene, tecido correlatos. Conforme relatório e voto
disponibilizado previamente a Vossas Excelências, voto pela procedência parcial da representação, determinando a Prefeitura de Francisco Morato que promova a retificação do edital nos termos consignados no corpo do voto. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento e apresentação formulada com o edital de pregão presencial pela Prefeitura de Campo do Jordão, objetivando o registro de preço de material expediente para diversas secretarias da municipalidade. Conforme relatório e voto disponibilizado previamente a Vossas Excelências, comunico ao egrégio plenário que foi declarado extinto por esse processo sem apreciação do mérito, cessando, deste modo, os efeitos da medida liminar concedendo esses autos. Considerando o descumprimento da determinação dessa Corte, voto pela aplicação de multa de 160 UFESPs ao senhor prefeito, autoridade responsável pelo ente licitante, com fundamento no artigo 3º do artigo 104 da Lei Complementar Estadual 69/93 e artigo 224, inciso 1 do regime interno dessa Corte. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. E, por fim, conforme o relatório e voto disponibilizado a Vossas Excelências, proponho o recebimento como exame prévio da representação com o edital de programa presencial promovida pela Prefeitura Municipal de Aparecida, que objetiva a contratação de empresa especializada para a realização de serviço técnico de jardinagem e paisagismo. Em discussão, votação, recebida a matéria como exame prévio de edital. Com a palavra agora o conselheiro Sidney Beraldo. Submeto a este plenário o TC 283115, que trata de proposta de suspensão do pregão 0915 da Prefeitura de Taboão da Serra, que tem por finalidade o registro de preços para aquisição de material médico hospitalar. Referendado. Para referendo, TC 2722, 2729, 2813 e 15, que dizem respeito a despacho por meio dos quais solicitei para exame cópia do edital, do pregão 515 da Prefeitura de Ubatuba, que tem por finalidade o registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios, e o pregão 7315 da Prefeitura de Caraguatatuba, que tem por objetivo contratação de empresa especializada em cabeamento de fibra ótica. Para referendo. Em discussão, votação, referendados. Para julgamento, TC 121415, que trata de pregão número 1115 da Prefeitura de Capão Bonito, que tem por finalidade o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios. Relatório e voto já encaminhados. Considero com a instrução procedentes as impugnações, devendo a administração observar as disposições da Lei Complementar número 123/2006, com as alterações da Lei Complementar 147/2014, quanto à realização de procedimento licitatório destinado exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno porte, e ao prazo para saneamento dos documentos de regularidade fiscal. É como voto. A declaração de impedimento do conselheiro Antônio Roque Cittadini, e o voto está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, TC 146115, que examina o edital da concorrência 0115 da Prefeitura de Porto Ferreira, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviço de limpeza em vias e logradouros públicos. Conforme relatório e voto previamente disponibilizados, considero procedentes as impugnações, devendo a administração eliminar a exigência de registro da empresa licitante no CREA, reformulando em decorrência as imposições de qualificação técnica, adequar às exigências de habilitação técnica operacional e profissional à Lei de Regência e ao enunciado das súmulas 23, 24 e 30. Aperfeiçoar a redação dada ao item 134, evidenciando que a realização da visita técnica poderá ser efetivada por qualquer profissional que a licitante entenda como adequado para a tarefa. Ajustar o prazo para saneamento dos documentos de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
à Lei Complementar 12306, alterada pela Lei Complementar 14714. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, os TCs 2023 e 205815, que cuidam do edital do pregão 4115 da Prefeitura de Itápolis, cuja finalidade é a contratação de empresa para desenvolvimento, implementação e licença de uso de sistema informatizado para a modernização da administração tributária. Relatório e voto previamente disponibilizados. Considero, com a instrução, parcialmente procedentes às impugnações, determinando que a administração, querendo dar seguimento ao certame, exclua a exigência como condição para habilitação de apresentação de currículo da equipe técnica, ajuste a cláusula atinente à comprovação de capacidade técnica das licitantes aos termos da súmula 24 desta Corte e reveja a cláusula que diz respeito ao prazo para a implantação da solução que remete o item inexistente ao ato convocatório e corrija a exigência de apresentação de documentos com a proposta técnica, pois o tipo de licitação é o de menor preço. Proponho ainda a aplicação de multa ao responsável no valor de 160 UFESPs, por não atendimento no prazo fixado e sem causa justificativa de diligência desse tribunal. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora a conselheira substituta Silvia Monteiro. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do MPC, senhor secretário e diretor-geral e a todos presentes, submeto à ratificação de Vossas Excelências os atos em que concedi liminares para o fim de sustar o andamento do pregão eletrônico 73 de 2015 da Prefeitura Municipal de Louveira e da concorrência pública número 5 de 2015 da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, determinando o processamento sob o rito do exame prévio de edital. Peço referendo. Em discussão, votação, referendados. Agora trago a este egrégio plenário comunicação da extinção do processo 2439, sem resolução de mérito em razão da anulação do certame. O plenário toma conhecimento do arquivamento. Em julgamento, processo 2278. Trata-se do exame prévio de edital contra o instrumento convocatório do pregão presencial número 31 de 2015 da Prefeitura de Cajati. Certame destinado à contratação de serviços continuados de transporte de estudante nas zonas urbanas e rural do município de Cajati. Acolhendo a instrução conferida à representação por ATJ, doutor MPC e SDG, confirma liminar deferida pelo eminente conselheiro Renato Martins Costa e julgo parcialmente procedente o pedido formulário, devendo a Prefeitura de Cajati retificar o edital do pregão presencial em apreço, especialmente em seu termo de referência, passando a mencionar que os serviços de manutenção e revisão da frota da contratada deverão obedecer aos preceitos da portaria DETRAN, fazer constar que eventual reajuste dos preços contratados observará a correspondente variação do IPC-FIP, harmonizar a referência do preço estimado por quilômetro percorrido e deixar claro que a quantidade estimada para a adequada execução dos serviços é de 40 veículos. Em discussão, votação, aprovado. Eu destaco que todos os processos, tanto municipal quanto estadual, exames prévios de edital, de relatoria do conselheiro substituto Alexandre Sarquis, foram retirados dessa sessão com retorno ao gabinete do conselheiro relator. Passamos agora, então, à nossa pauta ordinária, sob a minha responsabilidade, um item 10. Trata-se de um agravo interposto pela empresa Jacareí Transporte Urbano Limitada contra o despacho da Presidência, publicado no Diário Oficial de 27 de junho de 2014, que indeferiu o processamento da petição.
o Ministério Público de Contas opinou no sentido do não provimento do apelo. O processo integrou os trabalhos do Tribunal Pleno, sessões de 3 de dezembro e 1º de abril, retornando, todavia, ao gabinete nos termos regimentais, ressaltando-se que, nessa última sessão, 1º de abril, houve sustentação oral pelo advogado da recorrente. É uma síntese do relatório, eu passo o voto. Em preliminar, conheço do agravo. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, como constou do voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, entendo que deve ser mantido o despacho recorrido. Não prospera a alegação de que a empresa recorrente não foi dada oportunidade de manifestação nos autos, uma vez que seu responsável assinou o termo de ciência e notificação, declarando que acompanharia todos os atos da tramitação processual, ciente de que todos os despachos e decisões referentes à matéria seriam publicados no Diário Oficial do Estado, como previsto no artigo 90 da Lei Complementar 709 de 93. Constata-se que a empresa foi chamada a apresentar seus esclarecimentos consoantes publicações do Diário Oficial do Estado, não se aplicando, no caso, a exceção prevista no artigo 91 da nossa Lei Orgânica. Pelo exposto e conforme relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, o meu voto é pelo não provimento do agravo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para relatar os itens 11 a 18, a palavra retorna ao conselheiro decano, o conselheiro Antônio Roque Citadini. O item 8 da pauta é recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Itapetininga, Roberto Ramalho Tavares, contra acórdão da primeira Câmara que julgou irregular termos de aditamento. Foi aplicado multa, relatório disponibilizado, preliminarmente rejeita a preliminar de nulidade arguida, o recorrente foi regularmente notificado. De outra parte, conheço o recurso porque atendido os pressupostos legais. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, o apelo não merece prosperar. Não foi demonstrado ou comprovada a vantagem obtida pela administração apta a justificar os aditivos. Mantenho a multa, faço a instrução, voto pelo desprovimento, mantendo-se a decisão combatida. Em discussão, votação, aprovado. 12. Aqui é recurso ordinário de Celso Luiz Ribeiro, ex-prefeito de Vargem Grande do Sul. Decisão da primeira Câmara julgou irregular a dispensa de licitação e o contrato com a Caixa Econômica. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, mais uma vez, lembro que minha posição é vencida nesse plenário, por entender legais as situações de dispensa de licitação com fundamento no inciso 8 do artigo 24 da Lei de Regência. Na particularidade do caso, o recorrente argumenta a existência de um precedente jurisprudencial que o socorre, onde foram considerados regulares a dispensa de licitação e o contrato celebrado entre a Secretaria da Fazenda do Estado e a nossa Caixa, objetivando idênticos serviços, sendo que naquele processo, o ajuste também foi firmado após a decisão do Supremo Tribunal. Pondera que o voto condutor do paradigma mencionado considerou, entre as razões de decidir, a existência de outro precedente, qual seja o TC 20.273, em que foram partes a Assembleia Legislativa e a nossa Caixa, tendo por óbvio, idêntico objeto, e que ele, recorrente, também suscitou esse precedente de primeira instância. Reconheço na espécie que as situações são idênticas. Ambos os ajustes foram celebrados após a decisão liminar, do STF, e fundamentaram seus argumentos na existência de decisão no TC 20.273. Pelo que entendo justo se atribua à Prefeitura de Vargem Grande tratamento isonômico àquele concedido pela Secretaria da Fazenda do Estado. Entendo que a matéria merece ser aprovada, não só porque restam atendidos os pressupostos para a dispensa, mas principalmente porque a jurisprudência dominante da Casa ainda não estava pacificada à época da contratação. Este é o meu voto. Eu citei apenas os precedentes porque foram citados pela defesa,
porque, como é sabido, eu tenho posição sólida de que é possível a contratação por dispensa de licitação com entidade pública de crédito. Eu, portanto, dou provimento ao recurso. O voto está em discussão, em votação. Aprovado. Opa, ganhei. É porque normalmente estou perdendo. O item 13 da pauta. Recurso ordinário interposto por Oswaldo Francischini, ex-prefeito de Jaú, e por Jaú Pave Terraplanagem. A irregularidade foi marcada no pregão presencial, foi aplicado multa. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, os apelos não merecem prosperar. A exigência de certidão de regularidade fiscal de tributos imobiliários é totalmente descabida, uma vez que a comprovação não possui relação com o objeto licitado. Solidificou a irregularidade da matéria a ausência de pesquisa de preço. Mantenho o valor da multa e meu voto é pelo desprovimento. Voto que está em discussão, em votação. Aprovado. Agora, trata-se de recurso interposto pelo prefeito de Batatais. Acórdão da segunda Câmara, irregularidade na prestação de contas de repasse concedido à entidade Bola para Frente, condenando a ressarcimento. Mas tem alguma entidade bola para trás? Não tem, né? Condenando ao ressarcimento da importância recebida e proibindo-a de receber novos repasses. Foi aplicado multa, MPC e SDG opinaram pelo desprovimento. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, não há condições de reformar a decidida. As alegações recursais não enfrentam os motivos determinantes do julgamento, valendo destacar que não há individualização de comprovando despesas do repasse concedido, eis que a ONG procede ao rateio de despesa entre municípios que atua. Mesma nota fiscal compõe diversas prestações de contas de diversas prefeituras, como apontado pela UR6, o que prejudica a verificação dos gastos efetuados. Além disso, permanece em solução a falta de competente parecer conclusivo e as divergências contábeis. Vê-se, ademais, que as falhas não são inéditas, já foram censuradas pela Corte em outro processo. Meu voto nega provimento ao recurso. Em discussão, votação. Aprovado. O item 15 é a Prefeitura de Osasco, que toda semana está aqui. Pelo ex-prefeito, decisão da primeira Câmara, que julgou irregular pregão para contratar o sítio ecológico Marimar Limitada, objetivando contratação de área fechada com um ambiente preservado para recebimento de 20 mil alunos. Houve aplicação de multa, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, entendo que as razões expostas não conseguiram afastar a decisão atacada. A administração poderia ter adotado alguns cuidados quando a formulação do edital, porque, ainda que a logística aconselhasse a aglutinação, nada impediria que fosse licitado em lotes. A Prefeitura também fixou distância máxima para a localização do espaço a ser contratado, sem qualquer estudo de viabilidade a justificar o critério. Por fim, o recolhimento de garantia contratual previsto no texto, além de afastar da vinculação a que está obrigado, criou o privilégio indevido à empresa vencedora. Nego o provimento. Em discussão, votação. Aprovado o voto do relator. 16. Contas anuais de Lindóia. Relatório disponibilizado. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, a recorrente não trouxe aos autos nenhum fato novo que alterasse a irregularidade. A Câmara eu falei Prefeitura, é Câmara Municipal de Lindóia. A Câmara foi alertada para reestruturar o seu quadro de pessoal em 2007, 8 e 9. Entretanto, ao término do exercício de 11, a situação permaneceu a mesma. Por outro lado, a recorrente conseguiu demonstrar sua boa-fé, não restando configurado o uso da máquina em benefício do interesse particular ou partidário ou promoção pessoal. Entendo possível, portanto, cancelar a multa imposta. Ante o exposto, provimento parcial apenas para cancelar a multa imposta, ficando mantida a decretação da irregularidade. Pelo provimento parcial, voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, os itens 17 e 18 em conjunto, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Botucatu. Acórdão da primeira Câmara julgou irregular
concorrência e contrato firmado com Omega Paper. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, o acórdão deve ser mantido. A Prefeitura concentrou seus argumentos na tese de que, no caso, não seria aconselhável o fracionamento. Contudo, não foi essa a questão de fundo debatida nos autos, e sim o requisito de habilitação contrário à ampla competitividade, que levou à desclassificação de duas proponentes com a melhor oferta, justamente por conta de não comprovar o fornecimento de uniformes em kits, embora demonstrada a experiência na venda segregada dos mesmos itens. O voto condutor foi preciso ao destacar a capacidade técnica, que estaria essencialmente satisfeita pela apresentação do atestado. Meu voto conclui pelo desprovimento do recurso e mantendo a decisão. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para relatar os itens 19 a 23, a palavra retorna ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhora Presidente, o item 19 é um recurso da Prefeitura de Piracicaba num contrato com a COM, Consultoria, Organização e Metodologia. Recurso em termos em preliminar, conheço. Conhecido. Eu observo que do relatório condutor do venerando acórdão combatido consta a informação de que 9 interessadas requisitaram o edital. Uma situação que, embora não arguída na peça de recurso, permite entender suficiente a divulgação do instrumento convocatório do certame. Em consequência, afastar esse fundamento dos motivos de decidir. Mas, no mais, não prospera o apelo. A questão primordial relativa à natureza peculiar do objeto, da estrita alçada do órgão público que o deve prestar por meio de funcionários próprios, prevalece sobre a argumentação aqui apresentada. Nesse sentido, cabe razão à SDG quando entende irrelevantes os motivos trazidos pelo recorrente e sem força para alterar o panorama processual. Da mesma forma, nada do quanto alegado se mostra capaz de afastar a firme jurisprudência desta Corte, contrária às disposições que vedem a somatória de quantitativos comprovados em distintos atestados para a demonstração da qualificação técnica. Meu voto é pelo desprovimento parcial, porque eu retiro a fundamentação da falta de divulgação. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Perdão, acho que é um equívoco técnico. É claro que não é provimento parcial. Aqui nego o provimento, mas retiro o fundamento da falta de divulgação. Pelo não provimento com afastamento da questão. Eu peço desculpas pelo Não, perfeitamente. deslize. Recurso ordinário de Manuel Marcos de Jesus Ferreira, ex-prefeito do município de Ilhabela, num contrato com a Resitec Serviços Industriais. As razões apresentadas não atacam o preciso ponto que determinou a rejeição dos atos, consubstanciado no caráter restritivo do ato de convocação, onde se destacaram exigências de visto no CREA São Paulo para as empresas de outro Estado, de responsável técnico integrante do quadro efetivo da proponente, comprovado exclusivamente por meio de relação trabalhista ou societária, e a apresentação de licença de instalação e operação de aterro sanitário por todos os licitantes. Ainda a designação de data única. Compareceu apenas um proponente, o que confirma a frustração da competitividade no caso. Conheço, nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. Prefeitura de Pirajuí, representação formulada por Trindade Locações e Serviços Limitada. As razões trazidas pelo recorrente também aqui não atinge preciso ponto que determinou o acolhimento da representação, qual seja a habilitação de empresas que não comprovaram atendimento aos correspondentes requisitivos do edital, infringindo dessa forma os princípios da vinculação e da isonomia. Demais falhas relacionadas sequer são contestadas no recurso. Conheço, nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. Prefeitura de Osasco, como diz o conselheiro Roque Stadini, que sempre comparece às nossas sessões, num contrato com a Reotécnica Produtos Hospitalares. Recurso em termos conheço. Conhecido. Aqui, maiores digressões se dispensam a questão da assessoriedade. Meu voto nega provimento ao recurso. Em discussão, votação, aprovado. E a petição de Francisco Tadeu Molina, requerendo oportunidade para juntado de memoriais no reexame objeto do item 23. Eu peço, portanto, adiamento. Volto ao gabinete aguardando manifestação do interessado. É regimental.
Com isso, a palavra é do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho para relatar os itens 24 a 31. O item 24, peço retirada enquanto estou no gabinete, senhora presidente. É regimental. O item 25, examina-se agora recurso ordinário interposto contra a decisão de julgo regular, concorrência contrato, tema aditivo, entre a SANED, que é a Companhia de Saneamento de Diadema, e a empresa Unimed, Cooperativa de Trabalho Médico, para a contratação de operador de plano de ciência e saúde. Para a Unidade de Economia e Assessoria Técnica, PDTJ, a decisão deve ser mantida. E o do outro Ministério Público de Contas apenou pelo conhecimento e não por meio do apelo. O relatório, em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. Mas, no mérito, a situação dos autos não se modificou. Prevaleceu ainda a falta de demonstração da compatibilidade de preços avançados. Portanto, voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Agora, senhora presidente, eu quero retirar de pauta os itens 26 a 28, devido a novas informações chegadas aos autos. É regimental, retirado de pauta os itens 26 a 28. 29, recurso ordinário que visa reformar a decisão que julgou regular a licitação decorrente do contrato da Prefeitura de Avaré, em Brascol Comércio e Serviço. Suretec, GDTJ e SDG, posicionadas pelo não provimento do recurso. É relatório. Em preliminar, conheço o recurso. Conhecido. No mérito, as ações recursais não tiveram força suficiente para suplantar as falas de vigência do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a falta de prévia pesquisa de preços. Portanto, voto pelo não provimento do recurso interposto. Pelo não provimento, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 30, recurso ordinário interpostos contra julgamento e consultoria regular licitação decorrente de contrato aditivo celebrado pela Prefeitura de Capivari e Corpo Saneamento e Obras para a realização de serviço de limpeza pública no município. O outro Ministério Público de Contas diz sobre as razões recursais que elas nada trazem de novo, não inovam, e permanece inalterado o panorama processual pela irregularidade da matéria. Assim também entendeu a Diretoria-Geral, que manifesta pelo conhecimento e não provimento. É o relatório e em preliminar o recurso está em termos dele conheço. Conhecido. Quanto ao mérito, exceto em relação à requisição da garantia contratual, cujas alegações entendo que devam ser acolhidas, pois os valores em contas dentro do limite estabelecido no artigo 56, parágrafo 2º da Lei 8666, as demais não tiveram força para afastar as irregularidades combativas. Portanto, afastando apenas a questão da garantia contratual, voto pelo movimento do recurso ordinário. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 31, exame agora, recurso ordinário interposto pelo ex-presidente da Câmara de Barra do Turvo, que não se conforma com a decisão que julgou regular contra aquele legislativo de 2010. O doutor Ministério Público de Contas, STG, opinado pelo conhecimento e não veio do recurso ordinário. É o relatório, pelo mais conheço do recurso. Conhecido. No mérito, as ações recursais não prosperam, já que, conforme apurado na instrução, muito bem realizada, nos autos, o gasto da Câmara Municipal de Barra do Turvo alcançou o equivalente a 7,53 de 2010. Voto, portanto, pelo movimento do recurso ordinário. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para relatar os itens 32 a 43, a palavra retorna ao conselheiro Sidney Beraldo. O item 32 refere-se a recurso ordinário interposto por Clemonte Silveira Castor, ex-prefeito de Cubatão, e Raul Borim Júnior, ex-secretário municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, contra acórdão da primeira Câmara, que julgou irregulares a tomada de preços, e o contrato celebrado entre aquela prefeitura e Termac, Terraplanagem, Construção Civil e Escavações Limitada, objetivando a construção de ciclovia sobre o canal da Avenida Henry Borden, no município de Cubatão, com multa de 500 UFESPs. A instrução é desfavorável. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, remanesceram questões de cunho restritivo, tais como fixação de quantitativo acima do limite admitido na súmula 24, marcação de visita técnica para o dia e horário únicos, que foram demasiadamente prejudiciais à competitividade, já que das 9 empresas que retiraram o edital, apenas uma delas compareceu ao certame. Além disso, os recorrentes não conseguiram comprovar que os preços pactuados eram condizentes com os de mercado. Ante o exposto, acolho as manifestações da assessoria técnica e voto pelo provimento parcial do recurso para o fim
de excluir dentre as causas de decidir a mencionada fixação de quantitativos para fins de comprovação de qualificação técnica profissional, bem como para reduzir a multa para 200 UFESPs, mantendo-se os demais fundamentos da decisão combatida. Pelo provimento parcial, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, em conjunto, senhora presidente, os itens 33 a 35. Perfeitamente. Em exame recursos ordinários interpostos por Wilson Carlos Rodrigues Borini, ex-prefeito de Birigui, contra acórdão da segunda Câmara, que julgou irregulares as dispensas de licitação e todos os atos decorrentes de contratações celebradas por aquela prefeitura, cujos termos contratuais foram substituídos pelas notas de empenho emitidas em favor dos seguintes fornecedores: Ayrton Antônio Guelf, o item 33, Emblema Comércio de Máquinas Agrícolas Limitada, no item 34, objetivando a prestação de serviço por meio de locação de máquinas, e José Antônio Lira Scaranello, no item 35, para a aquisição de uma escavadeira hidráulica a diesel. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, a simples alegação de vencimento de termo de ajustamento de conduta, firmado com o Ministério Público em 1999 e posteriormente prorrogado, bem como de licitação anterior deserta e de dificuldades financeiras, não são motivos suficientes para comprovar real situação emergencial a justificar a contratação direta, situação agravada porque não foi comprovada a economicidade dos ajustes e por não ter sido formalizado o termo contratual, que seria obrigatório no caso da aquisição da escavadeira. Ante o exposto, acolho as manifestações da assessoria técnica e voto pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se na íntegra a decisão atacada. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovado. Também em conjunto, senhora presidente, os itens 36 a 43. Perfeitamente. Em exame recursos ordinários, interpostos pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, contra acórdãos da primeira Câmara, que julgou irregulares as prestações de contas referentes ao exercício de 2011, em razão da omissão da administração em não analisar os documentos comprobatórios na aplicação de recursos públicos repassados a diversas entidades, que foram condenados a restituir os valores recebidos com a aplicação de multa de 160 UFESPs ao prefeito e à secretária municipal de Educação, em cada um dos processos, totalizando 1.280 UFESPs. A instrução é desfavorável. Relatórios e voto disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, a exemplo do ocorrido na sessão de 15/4/2015, em que foram decididos 11 processos em conjunto, como condição semelhantes à hora enfrentada, penso que seria de extremo rigor punir os beneficiários com a devolução dos valores repassados pelos órgãos públicos, especialmente porque a prestação de contas de cada entidade foi regularmente apresentada e deixou de ser apreciada, bem como sobre ela não se emitiu o respectivo parecer conclusivo, por absoluta inércia da administração municipal. Assim, nos casos dos itens 36 a 42, voto pelo provimento parcial dos recursos para o fim de julgar regular a prestação de contas dos repasses de origem municipal, sem prejuízo da advertência anotada no corpo de cada voto, com a consequente quitação dos responsáveis, afastando a condenação de restituição dos recursos recebidos pelas seguintes entidades: Clube de Mães de São Pedro Apóstolo, Associação Espírita Discípulos do Evangelho, Creche Lar Irmã Dirce, Conselhos Escolares das EPGs Tarsila do Amaral, Professora Zuma Castanheira de Oliveira,
professora Gracira Marchetti Trama, Noel Rosa e a EPG da Emília. No caso do item 43, voto pelo provimento parcial do recurso para o fim de julgar regular a prestação de contas dos repasses de origem municipal até o valor de R$ 25.232,42, com a consequente quitação dos responsáveis, sem prejuízo da advertência anotada, mantendo, porém, a condenação de restituição da importância não aplicada e nem devolvida, que, atualizada até a emissão do parecer, resultou em R$ 23.201,76, a ser efetivada com os devidos acréscimos legais até a data do efetivo recolhimento pela Associação Cultural Comunitária Santa Emília. No tocante às multas aplicadas ao prefeito, proponho a sua unificação dos 8 processos ora decididos em conjunto e a sua redução para 300 UFESPs, em razão da inércia da atuação administrativa. Por fim, para evitar futura alegação de cerceamento de defesa, voto pelo cancelamento da multa imposta à então secretária da Educação em cada um dos processos por falta de notificação pessoal. Esse é o meu voto, senhor presidente. Voto que está em discussão. Para discutir, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Primeiro, reconhecer o patronímico muito bom que as entidades levam, que as escolas levam lá no município de Guarulhos. Realmente não é rosa, poetas, escritores. Mas esse caso, senhor relator, apenas divergindo uma questão. Essa matéria foi discutida já que 15 de abril, e eu fui voto vencido em companhia do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Eu expus meu entendimento, e assim, repetidamente, dirigir em parte da posição de Vossa Excelência, e votar no sentido do provimento parcial, considerando regular a prestação de contas, e cancelo a pena pecuniária a senhora Neide Marcondes Garcia pelo fundamento de Vossa Excelência. Todavia, mantenha a multa ao responsável em 160 UFESP em cada processo. Apenas isso. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo intenção, vou colher os votos, porque parece que há uma divergência. O voto do conselheiro relator é pelo provimento parcial, em conjunto, 300 UFESPs de multas. E o voto do conselheiro... Agrega a multa, né? É isso? Exatamente. E isso aí individualiza. Na decisão de... Só para esclarecimento, na decisão de 15 de abril, nós estávamos votando 11 processos em conjunto. Então, proporcionalmente, nós reduzimos a multa a 500 UFESP. Neste caso, nós estamos apreciando 8 processos. Então, proporcionalmente, eu proponho a redução da multa de 500 para 300 UFESPs, em função do número de processos ser menor. Eu não votei naquela oportunidade. Tá. Eu não estava. Então, Isso aí não tem nada a ver comigo. passo a colher os votos. Então, conselheira substituta Silvia Monteiro, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu acompanho o relator. Silvia Monteiro acompanha o relator. Conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, como vota Vossa Excelência? Com o relator. Com o relator. Conselheiro Antônio Roque Cittadini. Olha, eu ia com o revisor e eu vou com o revisor. Com o revisor. Perdi, mas vou. Por maioria de votos, aprovado o voto do conselheiro relator. Assim, para relatar os itens 44 a 49, a palavra é da conselheira substituta Silvia Monteiro. Presidente, o item 44 trata de recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregular os termos de aditamento firmado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, tendo em vista aqui a incidência de acessoriedade. A instrução é unânime pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, recurso ordinário em termos e dele conheço. Conhecido. No mérito, o apelo não mudou a situação que conduziu à decretação de irregularidade, e assim eu voto pelo improvimento do recurso ordinário. Em discussão, votação, aprovado.
Peço retirada de pauta do item 45, com retorno ao gabinete. É regimental. O item 46 trata-se de ação subscrita pelo prefeito do município de Tietê, senhor Manuel Davi Corne de Carvalho, por meio da qual pede a rescisão do despacho exarado nos autos do processo eletrônico 253, o qual aplicou multa no equivalente pecuniário de 200 UFES, por não ter atendido a notificação daquele processo. Contudo, a seu ver, não pode prevalecer a penalidade em razão de terem sido encartadas aos autos justificativas para a matéria de fundo. A instrução do feito é unânime pelo não conhecimento da ação em razão da ausência de adequação ao artigo 76 da Lei Complementar 709 de 93. Esse é o relatório. Preliminarmente, meu voto é no sentido do conhecimento da ação, uma vez que vislumbro a incidência do inciso 1º do artigo 76 da Lei Complementar 709 de 93, na medida que, em tese, poder-se-ia debater se a aplicação da penalidade contrariou a expressa dicção da norma. Pelo conhecimento, é voto que está em discussão. Votação. Aprovado o conhecimento. No mérito, com o ofício recebido pelo responsável e sua correspondente juntada ao processo eletrônico, o prazo inicialmente fixado para atendimento do inciso 13 do artigo 2º da Lei Complementar 709 foi efetivamente cumprido com a resposta apresentada neste prazo. Assim, entendo que não subsiste o fundamento da multa aplicada, de modo que voto pela procedência do pedido a fim de cancelar a pena pecuniária aplicada, determinando o retorno dos autos ao eminente relator do processo eletrônico 253. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. O item 47, pedido de reexame das contas anuais de 2012, formulado pela Prefeitura de Americana. Em preliminar, conheço do pedido porque, em termos. Conhecido. No mérito, na conformidade dos votos disponibilizados previamente a Vossas Excelências, encurto razões para votar pelo não provimento do pedido de reexame, porque não logrou êxito em modificar a situação do parecer desfavorável. Pelo não provimento do pedido de reexame de Americana, é voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Agora eu peço a retirada dos itens 48 e 49, com retorno dos autos ao gabinete do conselheiro Renato Martins Costa. É regimental, retirada de pauta os itens com retorno ao gabinete do conselheiro relator. Já destacando que os itens a encargo do conselheiro substituto Alexandre Sarquis foram todos retirados de pauta com retorno ao gabinete. Com isso, encerramos a nossa sessão. Antes de encerrar, eu indago ao douto representante do Ministério Público de Contas se há eventual interesse em vista específica em qualquer um dos processos analisados na pauta do dia. Excelência, o Ministério Público tem interesse em 2 itens da pauta de hoje. Item 12, da relatoria do conselheiro Antônio Roque Cittadini, Prefeitura de Vargem Grande do Sul, e item 46, da relatoria da doutora Silvia Monteiro. Vista, então, para o Ministério Público de Contas, item 12 e item 46. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dera querer fazer uso, eu agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde.